fazendo um breve histórico desse trabalho, o Ricardo, CEO da Aquabel, procurou a Secretaria da Agricultura para que se realizasse um trabalho com tilápias no Lago de Palmas. A secretaria foi procurada pela capilaridade que ela tem dentro do estado. E a secretaria rapidamente comprou a ideia, uma ideia muito boa, principalmente porque o objetivo era nortear os futuros projetos que seriam implantados com tanques-redes utilizando tilápia no estado. A secretaria procurou a Prefeitura de Brejinho de Nazaré, a Embrapa, o Ruraltim, Senar, a Aquacem com seus parceiros, a Aquacem porque ela já tem experiência com tanques-redes no Rio Tocantins, em Serra da Mesa, procurou os piscicultores do Parque Aquícola de Brejinho de Nazaré e foi feito também um trabalho para que ocorressem emendas parlamentares para financiar esse trabalho. E através desses parceiros todos extremamente importantes e cada um na sua especialidade, foi feito um trabalho muito bom, muito criterioso, e o Senar fez um trabalho muito bom de assistência técnica, o Ruraltins, a Embrapa acompanhando de perto para que tivesse todo o critério possível. A Aquacem fez um trabalho muito bonito, os deputados com emendas parlamentares, os piscicultores com o trabalho de ficar no dia a dia fazendo alimentação e manejo e o apoio dado pela Prefeitura de Brejinho. Então foi um trabalho muito criterioso, cada entidade com a sua expertise norteou esse trabalho para que tivesse o sucesso que será apresentado hoje. Pode passar esse, Manu, por favor. Então, o objetivo geral foi avaliar o desempenho produtivo e a viabilidade econômica da produção de tilápias lá em Brejinho, né? E a gente iniciou em agosto, eu creio. Pode passar. Então, o registro dos parâmetros zootécnicos e ambientais. Então, a gente registrou para a parte de desempenho, o consumo de ração, ganho em peso, a biomassa final, a conversão alimentar e a sobrevivência. E a qualidade de água é o que eu disse, né, que é a sonda média. A temperatura, oxigênio, pH, condutividade, turbidez, clorofila e sólidos totais. Período de coleta, né, a gente iniciou dia 26 de agosto, que foi o povoamento, e foi até 29 de março de 2020. Mais para frente tem um quadrinho que mostra direitinho as datas, né? As unidades de cultivo, que é importante dizer, são 10 tanques-rede. Eu tinha falado 12, mas a gente considerou para análise 10 tanques, tá? De 4x4x4, né? Que dá uma cubagem útil, né? Um volume útil de 57,6 metros cúbicos. Então, a fase de recria iniciou em dia 26 de agosto, né, com 20 milheiros de tilápia, com, em média, 1,5 gramas, fornecidos pela Aquabel. Aí a gente distribuiu em 5 tanques-rede, providos de berçários com malha de 8 milímetros. Aí a gente vai passar... Aqui são algumas imagens das biometrias, né? As biometrias, nessa fase inicial, elas eram feitas semanalmente, com toda a equipe participando, né? Tá o pessoal aí da associação, o pessoal da Embrapa, enfim, do Senar. E aí a gente passava, assim, todo dia, a alimentação diária, eles tiravam foto para a gente, passava para a gente e a gente ajustava a ração conforme os pesos que eles nos forneciam. A fase de engorda, né, iniciou no dia 28/10, quando os peixes atingiram por volta de 100 gramas. A gente poderia ter antecipado um pouco essa vacinação, mas não foi possível por várias questões logísticas, né? E aí, nesse dia, eles foram vacinados, classificados em pequenos, grandes, só 2 tamanhos, meio que a olho mesmo, e divididos em 10 tanques-rede.
Aí a densidade utilizada foi cerca de 45 quilos por metro cúbico, é um pouco abaixo do que se utiliza no setor, porque como era um experimento pioneiro, a gente não podia ter risco de erro, né? E alta densidade tem mais riscos, então a gente optou por uma densidade um pouco menor e os tanques rede também eram mais fundos, né? Aí aqui a gente vê as imagens, né, da vacinação. Foi muito interessante para os produtores aprenderem essa técnica, né? Para a gente também é algo novo aqui no Tocantins, ninguém tinha participado de algo assim. Foi muito interessante. E aí, como eu disse, a ração ela era ajustada de acordo com uma tabela comercial, né, da Presense. Então, o pessoal da Aquazen, que é lá de Serra da Mesa, eles vendem, né, a ração Presense. A Presense que doou a ração para o experimento, isso é importante falar, eu não falei dos parceiros do início, mas a Presense que doou essa ração, tá? Então, essa tabela é uma tabela comercial, aí a gente ajustava essa taxa de alimentação de acordo com a tabela. Pode passar, Manu. Aqui é muito interessante, são os dados de qualidade de água, como vocês podem ver, ali, ó, 17,41, 17,51, 18, a sonda, ela coleta os dados a cada 10 minutos, né? Então, a gente já pode notar aí, temperatura e oxigênio, né? Altíssima temperatura, né? Ótimo para a produção de tilápias aí, nesse caso, 26/9 em setembro, desculpa, final de setembro, seca, né? Alta temperatura, oxigênio também bom, né? Altos níveis de oxigênio. Aí algumas imagens da despesca. Aí no final, quando a gente começar a conversar a respeito das dúvidas, né? É muito importante, o Manuel vai falar um pouquinho também, mas quando a gente vai pensar em mercado, né? Quando vai chegando no fim do ciclo, começa a preocupação, porque existe desuniformidade do lote, né? E hoje o mercado já está querendo um peixe de 1,1 kg, por causa do filé e tal, né? Então, se no lote a gente tem peixe de 800 gramas, isso não é bom, né? Então, talvez uma classificação com 500 gramas, para a gente saber direitinho os peixes maiores e peixes menores, seria desejável, porque esse final, o pessoal da associação pode dizer, foi um pouco estressante por causa disso. O mercado queria peixe de 1 kg, mas tinha 850 gramas. Então, complicado. Pode passar, Manuel. Os resultados, tá? Falar um pouquinho dos resultados zootécnicos que a gente teve. Aqui, só um gráfico de qualidade de água, né? Mostrando a temperatura bem alta e o oxigênio em níveis ótimos para a produção de peixe. Aí eu vou falar um pouquinho dos parâmetros, a curva de crescimento. Olha lá, pessoal, aqui, essa linha laranja de baixo é a curva esperada, porque como para tilápia a gente já tem muito estudo, as indústrias de ração, elas já têm as curvas esperadas de crescimento, né? Então, quanto que vai crescer ao longo do período e ao longo em quanto tempo, né? Então, pode ver aqui, a linha laranja é a curva esperada e a linha azul é a que nós obtivemos. Então, nós conseguimos resultados acima do esperado para a tilápia lá em Brejinho de Nazaré. Olha lá, essa tabela é bem importante que resume um pouco do que eu falei, né? A data de povoamento foi dia 26 de agosto, peso inicial, 1,56 gramas. O peso final, tá vendo? O peso final não chegou a 1 quilo, mas o mercado absorveu. A média, né? Tá vendo? A média de 890 gramas, mas tinha peixe de 1,150 kg, 1,2 kg, mas tinha peixe de 750. Então, essa desuniformidade do lote é
preocupante, né? A duração do ciclo, 207 dias, que dá em torno de 7 meses, que é maravilhoso, né? A gente entrando com peixe com 1,5 gramas, saindo com 900 gramas, né? E a conversão alimentar média 1,7, tá? E a densidade que eu falei que está um pouco mais baixa do que é utilizado, mas é o que a gente imaginou de ser mais seguro. E a sobrevivência também que foi alta, né? 98%. Agora eu vou passar a palavra para o Manuel, que ele vai falar um pouco sobre a parte econômica, tá bom? Ok, Flávia, obrigado. Meu áudio está aberto? Deixa eu só ver aqui. Tá. Bom, com base nos dados zootécnicos que a Flávia acabou de apresentar, a gente começou a levantar todos os itens do custo de produção total, né, desse cultivo. E só um detalhe que a gente sempre coloca, é importante explicar, é que trata-se de um projeto com psicultores familiares que teve todo um apoio de política pública, né? Eles receberam fundo não reembolsáveis, né? Então, desde a área em terra, até a aquisição dos tanque-redes, balsa, ração, alevino, vacina, tudo isso foi doado através de prefeitura, emenda parlamentar e dos parceiros, né, que a Flávia já citou aí, a Calbel, Presense, entre outros. Então, para a gente compor o custo de produção, a gente teve que considerar que todos esses itens, eles têm um valor, um custo. Então, a gente atribui o custo para todos, né? Já que eles, de fato, não pagaram por isso. Então, por exemplo, a remuneração do trabalhador, eles usaram a própria mão de obra deles, mas a gente atribuiu um custo, imaginando que alguém que fosse fazer um cultivo semelhante, qual o custo teria com mão de obra. Então, um outro custo que a gente teve também foi a aquisição da alevino. Aí também é uma coisa importante, vocês estão vendo que, em percentual, os alevinos representaram 5,8% do custo total. Então, é um custo relativamente baixo, mas que tem um impacto direto no resultado zootécnico e no econômico também, né? Então, a gente sempre chama a atenção para que o produtor tenha muito cuidado com a qualidade do alevino. Em seguida, a gente tem ração, né, que já é esperado, sempre é o item de maior impacto no custo de produção de tilápia, né? Aqui, no nosso caso, chegou a 78%, é até um pouco maior do que a média hoje que a gente vê no Brasil é em torno de 70%. Tá? A vacina é outro item também que tem um impacto pequeno na composição do custo, né? Deu 2,9% apenas, mas que a gente sabe que ela minimiza vários riscos sanitários, né, de doença, inclusive algumas doenças que podem ocorrer em altas temperaturas, né, que é o caso aqui do Tocantins. Em seguida, a gente tem combustível, depreciação de equipamentos, né? A gente fez uma simulação para um horizonte de 10 anos, então a gente atribuiu já uma depreciação para esses aqui equipamentos, e também o custo de oportunidade da terra. Apesar de ser um projeto desenvolvido em tanque-rede, né, em águas da União, eles necessitam de uma área em terra para apoio, né, para armazenamento de ração, escritório. Então, a gente também atribuiu valor para essa área em terra, que foi uma área que foi doada para eles. Então, no final, para o ciclo, para esse primeiro ciclo, eles tiveram um custo de R$ 63.887 reais. E para uma produção total nesse ciclo de um pouco mais de 16 toneladas. Então, isso aí resultou num custo por quilo de R$ 3,93. É importante falar que esse custo aí, ele ainda não inclui o que a gente chama de remuneração do proprietário, o prolabore, tá?
só está inserida aí a mão de obra dos trabalhadores. Então, se a gente fosse considerar o Prolabore ou um eventual pagamento de juros de financiamento, esse custo iria aumentar um pouco. Tá? Mas o custo básico, esse custo operacional, foi esse aí, de R$ 3,93, que é um custo que a gente assim, verificou que ele é adequado. Né? Em outras regiões do Brasil que trabalha com tanque e rede, esse custo tem ficado em torno disso, aí, R$ 4,00, um pouco mais. É importante lembrar que no mês de abril, maio, houve um aumento no preço da ração. Então, se a gente fosse levantar isso hoje, provavelmente seria um custo maior, tá? Mas esse foi o que a gente levantou naquele momento ali. Vou passar para uma outra tabela, que é uma tabela de análise de sensibilidade, onde a gente compara a situação real, né, que foi o preço de venda que eles praticaram, foi de R$ 5,00 por quilo, e duas situações hipotéticas. Seria caso eles vendessem peixe um pouco mais caro ou um pouco mais barato. Então, essa coluna do meio, que está marcada em laranja, o primeiro item que a gente tem é a taxa interna de retorno, né, que é um indicador importante, que mostra a remuneração, e ficou em torno de 19%. Né? Então, de tudo que foi investido, eles teriam esse retorno aí. É um retorno interessante, mas a gente vê que o preço do peixe tem impacto direto. Né? Se a gente tivesse eles tivessem medido por 5,50, a gente já teria uma taxa de retorno bem maior, aí, de 28%. E também, se fosse menor, cairia bastante também para 9%. A gente só trabalhou com o cenário de preço de venda, mas a gente poderia ter colocado outras análises, por exemplo, o volume de produção ou a taxa de densidade, como a Flávia colocou. Eles usaram uma densidade relativamente baixa, né, de 45 quilos por metro cúbico. A gente sabe hoje que no Brasil a média gira em torno de 70 quilos por metro cúbico. Em algumas regiões chega até a 100 quilos. Então a gente poderia ter trabalhado com isso. Mas como a gente não sabe hoje, por ser uma área nova, qual seria realmente o resultado zootécnico com uma densidade maior, a gente preferiu só testar o preço de venda. Então, continuando aqui, outros indicadores foi o retorno do capital. Então, hoje, naquela situação, eles teriam 5 anos, um pouco mais de 5 anos, para retornar todo o capital investido. E aí, embaixo, a gente tem a receita bruta, que eles obtiveram por ano, tá? Essa análise aí era anual. Considerando que o ciclo durou 7 meses, a gente teria quase 2 ciclos por ano, né? Não chega a 2. A margem bruta é 44%, né? Essa margem bruta, como eu falei, ela não entra, vários itens ainda não entra nela. E o índice de lucratividade deu 30%, tá? Que também é uma média bem próxima do que a gente verifica em outros locais. E por último, a gente tem o ponto de equilíbrio. E o que é? O ponto de equilíbrio é aquele volume mínimo necessário para viabilizar um projeto naquelas condições. Então, hoje, para aquela realidade deles, o mínimo seria uma produção de 22 toneladas por ano. Tá? Eles têm mais do que isso, né? Porque em cada ciclo, se eles produzem 16 toneladas, em um ano, eles vão ter quase o dobro disso. Tá? Então, mas é importante isso aí para que outros produtores tenham ideia de qual é o volume mínimo, a escala mínima para se começar nessa atividade aqui na nossa região. Ok? Então, essas foram as análises econômicas que nós fizemos. É importante colocar que foi um primeiro cultivo que a gente acompanhou. A gente já vem acompanhando outros cultivos, até com uma escala um pouco maior. E a ideia é que com essas outras informações a gente valide isso e chegue a uma informação mais real da produção de tilápia no Lago de Palmas. Ok? Eu vou passar a palavra para a Flávia novamente, para a Flávia fazer uns comentários finais. Flávia, está com você, tá?
Flávia, liga o microfone, por favor. Flávia, teu microfone está desligado. Oi, pessoal. Obrigada, Manuel. Obrigada, Arthur. Eu acho que agora a gente já pode partir para as perguntas, né? Flávia, tem esses pontos aí que eu acho que seria interessante para o fechamento, né? Ah, sim. Então, os resultados obtidos, eles são animadores, né? Mas eles devem ser avaliados com cautela, né? Porque é o que o Manuel disse, né? E o que eu disse no início. Esse investimento inicial, não é simples, essa parte da infraestrutura inicial, é muito custo, tem que ser feita com muito cuidado, né? Porque, como eu disse, lá a gente teve problemas com tanque que virou, peixe que perdeu. Então, assim, todo o dinheiro investido está dentro do tanque-rede, se ele não for seguro ali, não for bem instalado, e, enfim, tudo pode se perder. É necessário organizar a produção em estreita articulação com as indústrias, como eu disse também, por causa do. Ah, é como se fosse um cenário, né? Você já tem que estar conversando com quem vai comprar seu peixe, em que período, o que ele quer, é tilápia inteira, é filé, né? Porque isso vai diferenciar, né? Isso vai balizar essas negociações. É fundamental organizar a produção para ganhar escala, né? Então, uma produção escalonada é a base de tudo. É aí que a associação, os produtores, né, empresariais vão ganhar, é em escala. Todo mês ter uma certa quantidade de peixe para vender, né, para povoar, né? Então, no escalonamento você vai o quê? Povoar e despescar. É todo um planejamento. Importante dizer, as condições naturais do lago possuem características especiais para o cultivo da tilápia, especialmente temperatura e oxigênio dissolvido. Só que o Lago de Lajeado, quando a gente fala assim, o Lago de Palmas, né, no caso, o Lajeado, ele é gigante, são compartimentos diferentes no lago, né? Eu trabalho bastante com essa parte de zoneamento também. Então, assim, a gente vê que não tem como a gente tratar o lago de uma forma só, né? Então, a gente vê, por exemplo, Parque Aquícola Sucupira, Parque Aquícola Miracema Lajeado, Parque Aquícola Brejinho de Nazaré, são completamente diferentes. Corrente, profundidade, os aportes difusos, né? Muitas vezes você está perto de lavoura, perto de uma estação de tratamento de esgoto, perto de captação de água, né? Então, lá em Brejinho, a condição é meio rio, né? Então, na época de chuva, a água fica muito barrenta. A gente teve problema com toco, por exemplo, tocos de madeira que entraram dentro dos tanques-rede. A linha, ela, entre aspas, andou 100 metros. Então, esse tipo de coisa tem que ser levado em consideração na hora do planejamento, sabe? Eu creio que eu terminei por aqui, e aí a gente está aqui disponível para tirar dúvida de vocês, tá? Obrigada pela atenção, obrigada a todos. Ok. Obrigado, Flávia. A Flávia apresentou tão bem, e o Manuel também, né, foi tão esclarecedor, que a maioria dos questionamentos que haviam sido colocados foram respondidos. Então, assim, pelo tempo que houve e pela qualidade da apresentação, vocês solucionaram quase todos os questionamentos. Ficaram aqui poucas perguntas. Um detalhe que a Flávia falou sobre a sonda, essa sonda que é importantíssima de monitoramento da qualidade de água. Se entrando na página da Grotins, tem uma palestra sobre ela, que é feita pela Embrapa também. Um trabalho muito legal, muito bonito, feito pela Embrapa. Dá uma olhada na página da Embrapa, que tem muita coisa legal. Na página da Grotins também tem muita coisa sobre piscicultura, está bem diversificado.
A pergunta: como está o trabalho de vocês no Parque do Sucupira? Quando que vão ter resultados? Um produtor aqui está perguntando. Oi. Sucupira. O Sucupira é o seguinte, a gente já terminou o cultivo experimental com o tambaqui. Nós testamos lá 2 densidades de estocagem finais, né? Que é 25 quilos por metro cúbico e 40 quilos por metro cúbico, e 2 volumes de tanque-rede, né? Que é o de 27 metros cúbicos, que é 3 por 3 por 3, e o de 48 metros cúbicos, 3 por 3, não, 4 por 4 por 3. Então, o que a gente já nota, né? Primeiro, que em comparação, eu não sei o que ele quer saber, se já terminou o cultivo. A gente já terminou, essa é a resposta que eu tenho, e a gente está em vias de publicar esses dados já. Já está trabalhando na parte zootécnica e econômica, foi um experimento de 1 ano, né? É um experimento de muita dedicação com o tambaqui. Então, assim, a gente também pensa muito nessa parte de desenvolver esse protocolo de produção para espécies nativas, né? Mas o que a gente já vê, comparando com a tilápia? Ele demorou praticamente, se você considerar a entrada com 50 gramas, ele demorou quase 11 meses para atingir 1 quilo. Então, é um peixe mais tardio, é um peixe que não está ainda selecionado, né? Não tem o melhoramento genético para ele não é uma espécie que se adapta bem ao confinamento, como a tilápia. As rações para peixe redondo ainda não estão muito bem desenvolvidas. A gente pode ver que tem rações para peixe redondo. Não é para o tambaqui, não é para o pacu, é para peixe redondo, é uma ração genérica, né? Então é isso, eu não posso dizer ainda a respeito dos dados, porque a gente está em vias de publicar, mas em breve vocês terão esses resultados publicados. Tá. Aí é outro questionamento, embora você já tenha respondido grande parte. O que precisa ser melhorado no nosso tambaqui para que ele vire uma tilápia? Então, o Manuel é meu parceiro ali no experimento, ele pode falar também um pouco. A gente tem que adotar manejos especiais para ele, né, no caso. A parte de classificação, a gente dividiu o cultivo em fases, né? Então, a gente classificou com 200 gramas, então repica, né? Peixe grande, peixe médio, peixe pequeno, né? Cabeceira, meio e fundo, vulgarmente falando, né? E essa classificação com 200 gramas e com 500 gramas garante que ele cresça, que ele vá. Ele não é um peixe que aguenta muito adensamento, que eu disse, né? E tem muita competição, a desuniformidade do lote é muito grande. Então, essa parte da classificação a gente viu que foi um diferencial. Só que, mais uma vez, comparando com a tilápia, olha as densidades de estocagem que a gente testou. Então, 25 quilos por metro cúbico, 40 quilos por metro cúbico. Então, o mínimo da tilápia ali, que a gente já falou que foi baixo para brejinho, foi 45, né? A média é 70. Então, assim, qual é o gargalo que eu falo, que eu acho que tem que melhorar? É a produtividade mesmo, é aumentar essa produtividade do peixe e o ciclo, né? Diminuir o tamanho do ciclo, né? E mais uma coisa, o nosso experimento a gente testou até 1 quilo, porque era um experimento longo, é muita ração que é utilizada. Para se obter esses dados, a gente tem que ter a parte estatística, porque a gente faz ciência e são necessárias repetições, né? Então, o que acontece? Eu não consegui ir adiante, eu não consegui chegar com esse peixe a 2 quilos. Então, mais um desafio para a pesquisa seria testar o tambaqui até 1,5 kg, 2 quilos em tanque-rede também. Flávia,
só para complementar, Arthur, o que a Flávia falou, assim, é bom lembrar também que a gente está falando de duas espécies, um nível de melhoramento genético muito diferente, né? Muito. A tilápia que é trabalhada hoje em tanque-rede são linhagens melhoradas há décadas, né? E o tambaqui que a gente está testando em tanque-rede é praticamente quase que uma espécie selvagem ainda, né? Com pouquíssimo melhoramento. E é um sistema muito intensivo. Então, assim, você está trabalhando com uma espécie que quase não tem melhoramento, o tambaqui. A ração, por exemplo, é um elemento também que precisa ser trabalhado ainda, a questão de nutrição, né? Uma coisa é você trabalhar com tambaqui em vira escavado, outra em tanque-rede, É, densidade mais elevada, um nível de intensidade muito maior. Então, o que a gente também fazendo agora na sucupira é importante para identificar esses gargalos, é. indicar onde a pesquisa tem que atacar no tambaqui em tanque-rede, né? Como a Flávia falou, a produtividade dele ainda tem alguns problemas que acabam elevando o custo de produção do tambaqui em tanque-rede. Com certeza o custo é maior do que a tilápia. Isso aí é claro, quem já trabalhou com tambaqui sabe disso. Em tanque-rede, né? Mas a gente vai conseguir indicar esses caminhos aí para se trabalhar o tambaqui em tanque-rede e viabilizar a produção dele. Uma forma de, como que eu posso dizer, valorizar de mercado diferentes, né? Lá no Parque Sucupira, eles vendem o tambaqui picado, então não é a produção escalonada, eles não têm esse nível de organização ainda. Então vai uma pessoa lá no domingo e quer comprar 5 quilos de tambaqui. Aí o preço é maior. Eles vendem até quanto, Manuel? 13 quilos, R$ 13 o quilo, mais ou menos? 14? Não, R$ 10 o quilo na média, né? Porque às vezes eles vendem um volume maior, 10. acabam Acho que a baixando. banda é um pouquinho mais O alta. preço então de 8 a 10, claro. É. Então, assim, eu creio que o produtor aqui no Tocantins, principalmente também que o pessoal aprecia muito o tambaqui, nada impede ele de diversificar a produção. Ele ter a tilápia, 75% da produção dele de tilápia e 25% de tambaqui. Porque o tambaqui, como o Manuel disse, o custo de produção dele é mais alto. Então, o preço vai ser mais alto, né, do que a tilápia. Né? Então, eu acho que é questão de tempo, de ajuste e da gente chegar às melhorias esperadas. Né? Flávia, o Onivaldo perguntou qual o conselho da Embrapa para a fábrica de ração no Tocantins, que está iniciando agora com tilápia. Para um produtor? Eu não Não, ouvi. para qual o conselho a Embrapa daria, né? Qual ele tem para a fábrica de ração no Tocantins, que está iniciando agora com a tilápia. O Tocantins está iniciando tilápia. Qual o conselho para essa fábrica de ração que existe no Tocantins? Qual o conselho de vocês para essa fábrica? Foi o que eu entendi da pergunta do O Anivaldo. conselho para a fábrica de ração que está. Eu creio que. Mas eu não entendi muito bem a pergunta. Ele quer. Eu não entendi muito bem a pergunta. Você entendeu, Manuel? Não entendi. Não. Bom, mas eu não sei nem se cabe a gente dar conselho para a fábrica de ração, É, né? Porque, assim, o mercado é que dita regras, né? Na hora que tiver demanda para ração de tilápia, se sim. eles não estiverem trabalhando ainda com ração de tilápia, com certeza eles vão começar, né? É, Então, a demanda por ração de tilápia é que vai orientar as é. fábricas, né? Eu acho. Uma coisa muito interessante é porque já temos uma fábrica de ração. Então, é um progresso gigantesco para o Estado, Já. Sim. obviamente. Então, Gigantesco. esse já foi o primeiro passo. O segundo como essa fábrica já está no Estado, então eles têm condições de trabalhar rações específicas para o nosso mercado. O que, pela característica dos
os donos da fábrica, que a gente já conhece, são pessoas extremamente profissionais, eles obviamente vão trabalhar nessa linha. Então a gente tem um horizonte muito bom para a tilápia no estado, a gente tem uma perspectiva muito boa também no tambaqui, e principalmente o que a gente ficou muito preocupado, que o Manuel apresentou, um custo de ração a quase 80%, o que chega a ser proibitivo. É muito caro, muito caro. Aí, quando a gente tem essa fábrica aqui, a gente tem condições de conseguir diminuir isso para que se torne extremamente atrativo, né? Diminuindo o custo de frete, vários fatores, né? Então, a gente tem uma perspectiva muito boa agora. Muito boa, é o diferencial. Só um comentário importante, o peso da ração no custo, é preciso ter cuidado com aquele percentual, tá? Que ele gera uma falsa impressão. A gente viu que deu 78%, né? Eu até comentei que em alguns casos a média é 70%. O fato da ração, no caso deles, ter representado quase 80%, não quer dizer que a ração é cara, não. O que ele diz é que os outros itens pesaram pouco, né? Então é isso aí. Por exemplo, por que em algumas empresas a ração para tilápia representa 70%? É porque às vezes ela tem outros custos que são mais altos. Vou dar um exemplo. Em algumas pisciculturas, no Nordeste a gente já viu, e em outras regiões do Brasil também, além da mão de obra para cuidar do empreendimento, o cara tem que pagar vigilância para a empresa, segurança mesmo, né, para vigiar. E isso acaba entrando no item de mão de obra. Então, acaba aumentando o peso de outros itens e diminuindo a ração em termos relativos, né? Mas só essa observação mesmo, assim, para a gente ter cuidado. Mas o que vai impactar, lógico, o preço da ração impacta muito. Mas, de maneira geral, o que vai pesar mesmo é, por exemplo, qual volume de ração você está comprando. A gente está falando de piscicultor familiar, né? Se eles têm a capacidade de se agrupar e comprar em conjunto, vai comprar uma carga maior de ração, aquele custo vai diminuir. E um outro fator que a Flávia já colocou é a produtividade. E aí, um item importante ali é você olhar a conversão alimentar. No caso deles, deu 1,74, que é uma conversão boa. Mas se você diminui aquilo ali para 1,6, já dá uma diferença no econômico brutal. Tá vendo, Flávio? É por isso que o Manuel é meu ídolo. Olha a explicação, o nível. Eu olho um detalhe e ele me dá todo o universo. Viu? Por isso que a gente chama o Manuel. Olha, tem que chamar o Manuel mesmo. Ele é o cara. A visão do economista é diferente do zootecnista, viu? É o Manuel. Obrigado, Manuel. Obrigado. Complementar. Aqui os questionamentos foram terminados. Vocês realmente foram brilhantes nas explanações, tiraram todas as dúvidas que eles haviam colocado, né, que os produtores e técnicos haviam colocado. E foi muito, muito bom mesmo. Avisando que esse vídeo, essa live está sendo gravada e vai ficar na página da AgroTeams para posteriores visualizações. E com certeza, com o nível de esclarecimento que foi feito hoje, essa divulgação vai ser muito, muito grande, porque foi muito, muito tranquila. A colocação da Flávia foi muito boa, o tempo foi muito tranquilo, então deu para tirar todas as dúvidas. A colocação do Manuel acerca da economia, da viabilidade foi muito, muito boa. Os cenários que ele colocou também foram muito esclarecedores. Eu só tenho que enaltecer o que vocês fizeram. Foi um trabalho muito, muito bonito. O que vocês fizeram foi muito tranquilo. A gente aqui agradece, Arthur, e assim, antes de passar a palavra para a Flávia fechar, eu acho que tem dado certo por causa da parceria. Tá? Isso aí é bem importante, não é só jogar palavras ao vento, não. Realmente, essa experiência de Brejinha foi um exemplo de sucesso de parceria envolvendo entidades públicas, né, locais, né, estaduais e federais, e o setor privado.
Então, envolveu desde a Associação dos Produtores, Prefeitura de Brejinho, Governo do Estado, através de vocês da SEAG, do Rural Teams, né, e Governo Federal, através da Embrapa, e as empresas privadas, né, a Coabel, Presense, a Aquacem, né, do Felipe Branco. Então, assim, foi uma orquestra aí que conseguiu dar certo. E a gente espera que continue agora, né, porque foi só o primeiro cultivo deles, né, a gente espera que eles continuem. Tem bastante desafio, por exemplo, a parte organizacional, né, acaba a gente não falando muito disso, né, Arthur? Uhum. Como eles se organizam, e é uma coisa complexa, né, essa questão do associativismo não é fácil. Então, o Senar tem feito um trabalho super importante nesse sentido. Então, é isso aí. Eu acho que tem tudo para dar certo, né? Tem muito desafio, mas a gente aproveita aqui para agradecer também pela oportunidade que vocês estão dando para a gente apresentar esses resultados aqui, tá? Obrigado mesmo. Flávia, seu fechamento, por favor. Eu também queria agradecer pela oportunidade e dizer, né, reafirmar as palavras do Manuel. É a Embrapa que está aqui apresentando, mas foi feito um trabalho realmente conjunto. O papel do Senar também foi imprescindível com a Letícia lá no parque, passando as informações para a gente, gerando esses dados. Eu acho que, assim, a gente tem que continuar nessa linha e agora começar a fazer coisas mais focadas, né? No caso, densidades de estocagem, testar outras densidades de estocagem, manejos de classificação, taxas de alimentação, novas rações, né? Tamanhos de tanque, é circular, é quadrado, é grande, é pequeno. Agora é ir ajustando as tecnologias disponíveis, né, e desenvolvendo novas para a gente conseguir fazer com que a tilápia se desenvolva mesmo no estado. Essa questão que o Arthur disse a respeito da fábrica de ração, né, eles são parceiros também da Embrapa, são pessoas muito comprometidas com o setor e eu acho que essa parceria tá surgindo de forma bem adequada e a gente vai atingir o que a gente quer aqui no estado, se Deus quiser. É isso, queria agradecer. Obrigada por tudo. Tem um folder, viu, Arthur? Eu não sei como que a gente poderia disponibilizar o folder de boas práticas de tilápia que a gente elaborou. Não sei se eu disponibilizo o link lá no site da Agrotins. Acho que seria importante disponibilizar. Me passa ele depois que a gente coloca lá na página da Grotins. Tá bem Tá. tranquilo. Aí a gente disponibiliza lá. Só um detalhezinho, nós temos aqui o Rubem Amorim, lá de Recife. Olha, meu conterrâneo. Lá de Recife. Rubem Amorim, engenheiro de pesca. Bem-vindo, Rubem, assistindo a gente aqui. Obrigado à Embrapa, obrigado a todos os parceiros que fizeram esse trabalho maravilhoso. E como disse a Flávia, esse é só o primeiro, né, Flávia? A gente ainda tem a segunda etapa, a terceira etapa, a quarta etapa, e ad eterno, que a piscicultura nunca para. E todos podem adentrar a página da Agrotins, a gente vai continuar com a Agrotins 2020 até dia 26. E tem muito material novo sendo colocado lá dentro do campo de conhecimento. Então, as pessoas que quiserem saber sobre piscicultura, sobre o agronegócio, continuem acessando a página da Agrotins. Obrigado, Manuel. Obrigado, Flávia. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.